momento em que a cultura de Campinas passa por uma situação delicada, com o Teatro Castro Mendes em reforma e o do Centro de Convivência fechado, a cidade ganha uma nova opção. Vai ser aberto ao público nesta sexta-feira o Teatro Liceu do Colégio Salesiano. O novo teatro, na verdade, foi inaugurado há 14 anos, mas era utilizado apenas para atividades escolares do Liceu Salesiano de Campinas. A ideia de abrir o espaço para a cidade começou a ser discutida depois que o diretor do colégio assistiu a um espetáculo no Centro de Convivência Cultural num dia de chuva e se deparou com a precariedade das instalações. É um patrimônio, tem que ser bem cuidado, né? Exige manutenção, exige tempo, exige cuidado. Com 327 lugares, acústica perfeita, palco de 12 metros de largura por 6 de profundidade e toda a estrutura de cena moderna, a casa está pronta para receber grandes produções nacionais e da região. Os frequentadores vão ter à disposição 300 vagas de estacionamento. A sala abre as portas para o público nesta sexta-feira a partir das 9 da noite. Em cartaz, a peça O Libertino, dirigida por Jô Soares e protagonizada pelo ator Cássio Escapim, que dá vida a um filósofo francês bem mulherengo. A comédia de Érico Schmidt é inspirada em Denis Diderot, um dos ícones da literatura francesa que viveu no final do século XVIII. Você ficou surpreso ao ter essa peça relativamente polêmica escolhida para inaugurar um teatro num colégio salesiano? Olha, eu fiquei positivamente surpreso com isso, e isso identifica a preocupação que os salesianos têm com priorizar a questão do pensamento e da cultura, porque a igreja cuida do homem, né? E o homem, ele tem este conflito. É interessante que se fale sobre essas coisas. Não se pode ocultar certas partes do ser humano. O musical infantil Fantasma da Máscara é a próxima montagem que chega na segunda quinzena de julho. A administração do Teatro Liceu vai ficar a cargo do programa Cultural Foco. A parceria de gestão já é desenvolvida na Sala Grande Otelo de São Paulo, que também pertence ao sistema salesiano de ensino. A gente recebe os projetos, né, tanto do eixo Rio-São Paulo, como também dos artistas locais aqui da cidade de Campinas. É feita uma análise e há um convite para um diálogo, uma reunião, e aí a gente viabiliza, né, tenta viabilizar diante do que a gente tem para oferecer, que são os apoios, né? Transporte, hotel, alimentação, a gente precisa ter transporte local, e aí a gente tenta viabilizar e ver qual é a melhor forma de fazer com que essas produções possam fazer aqui pequenas temporadas. E agora o futebol. O Guarani enfrenta o quarto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória, daqui a pouco. O time entra em campo sem o atacante Clebinho, que está machucado, e Domingos é dúvida. Boa noite. O Guarani joga logo mais às 9 da noite contra o Vitória em Salvador. O time tenta vencer a primeira fora de casa. O empate na última rodada contra o Grêmio Barueri até que não foi um resultado ruim, se levarmos em conta que o Guarani jogou fora de casa e saiu perdendo por 2-0. O problema é que a primeira minimeta já não vai ser cumprida. Mesmo se o time derrotar o Vitória em Salvador, ainda vai faltar um ponto para alcançar o objetivo. Talvez o não cumprimento da minimeta seja o menor dos problemas de Vadão. Quando a equipe parece que vai engrenar, as contusões voltam a atrapalhar. O último vetado é o atacante Clebinho, com um problema muscular. Thiaguinho sai na frente pela vaga. A defesa também ganhou uma dúvida depois que Domingos sentiu dores musculares. Caso o zagueiro não tenha condições, Rodrigo Arroz volta ao time. A sexta rodada da Série B, que só termina no sábado, deve embolar a parte de cima da tabela. Uma combinação de resultados pode deixar até 5 times namorando o G4. E já que o Bugre entra em campo no Dia dos Namorados, os jogadores vão atrás do que é essencial para todo casal buscar a felicidade, o equilíbrio. Eu acho que isso é o grande desafio da Série B, né? Eu acho que não só do Guarani, mas de todas as equipes. A Rádio Bandeirantes AM 1170 transmite o jogo. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui no Band Cidade amanhã.
E mais da metade dos campineiros vai passar esta noite acompanhada. O município é o que tem o menor número de solteiros entre as principais capitais e cidades com mais de 1 milhão de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na tarde deste Dia dos Namorados, não foi difícil ver casais andando pela cidade. Mais da metade da população vai passar a data acompanhada. Campinas é a cidade com o menor número de solteiros entre as capitais e municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Mas, apesar disso, quem está sozinho não deve desanimar. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 47,7% dos campineiros estão solteiros. Mesmo com estes números, reclamações não faltam. Muita gente está solteira, mas querem farrar, nada compromissado. Balada tá cheia, ninguém quer saber de compromisso hoje em dia. Eu percebo que a gente está esperando encontrar uma pessoa, olhar aquela pessoa e se apaixonar. E as coisas não são assim. A gente precisa de um lugar onde a gente cultive o amor, a admiração. A gente precisa conhecer a essência do outro. Lisiane deu um jeitinho para não se sentir tão sozinha. Comprei um presentinho para mim. Com a chegada do Dia dos Namorados, a procura nesta agência aumentou 50%. E como faltam poucas horas para o fim do dia, arranjar um namorado hoje vai ser difícil. Mas as pessoas devem ficar atentas em algumas dicas se não quiserem estar solteiras no próximo ano. Primeira coisa é você traçar o seu perfil pessoal e o perfil procurado. E traçando o perfil procurado, você vai saber onde procurar essa pessoa. E a pessoa amplia o círculo dela social e também as possibilidades. Eliane está sozinha e para ela ficar em casa hoje à noite, nem pensar. Com a minha irmã, nós duas vamos sozinha pro show. Vamos passear, nós duas mesmo. Quem sabe não encontramos, né? E por hoje é só. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite para você.